Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente, um programa em homenagem a Maria da Conceição Tavares, não poderia ser diferente. Então hoje a gente vai prestar essa homenagem a essa grande economista, essa economista gigante que deixou um legado imensurável aqui no Brasil. Então a gente vai fazer realmente essa homenagem porque ela nos deixou aí no dia 8 de junho. Então vamos falar sobre a trajetória dela, vamos trazer um convidado aí para contar também a trajetória da Maria da Conceição Tavares, vamos pegar alguns depoimentos sobre ela. Então vai ser um programa muito especial, não poderia ser diferente, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial à turma lá de São Luís do Maranhão e região aí que está vendo a gente pela TV UFMA. Uma segunda-feira aí triste, né? Uma segunda-feira mais complicada aí. Hoje a gente não vai falar de mercado, de bolsa, não vamos falar de indicadores econômicos. Hoje é dia da gente ir passar aí a próxima meia hora aí falando da Conceição Tavares aí. Então, é um programa que é uma homenagem aí merecidamente, né? Então, você não iria ver um programa inteiro de homenagem em outros lugares, aqui no ICL a gente vai fazer essa homenagem aí tão merecida aí para ela aí, que eu considero a mãe de todos nós aí, economistas heterodoxos, progressistas aí. Ela fundou uma escola econômica e acho que a gente podia começar, Débora, já mostrando aí, por exemplo, que ela recebeu diversas homenagens aí, diversas figuras muito importantes do Brasil, da política brasileira aí, falaram aí e demonstraram aí seu carinho, dando aí seus depoimentos aí sobre a Maria da Conceição Tavares, né? Principalmente o presidente Lula, né? Que ela foi deputada do PT durante anos, né? O presidente Lula aí fez essa homenagem a ela, né? Que falando aí sobre toda a trajetória dela como deputada federal, falando economista, lembrou aí que ela chega em 1952 aí para trabalhar aqui no Brasil. Ela fugiu da ditadura do Salazar e veio aqui para o Brasil, foi também perseguida durante a ditadura militar aqui no Brasil em 74, chegou a ser presa, né? Mas alguns economistas do próprio governo aí fizeram pressão para conseguir soltar ela, então felizmente ela foi solta rapidamente, foi deputada federal, trabalhou aí em diversos planos econômicos importantes, trabalhou no BNDES, sempre foi uma pessoa assim muito crítica, né, Débora? Sim, sempre muito querida e muito aí presente, né? Até muitos dos tweets e das homenagens que foram feitas à Maria da Conceição Tavares usam, né, a Maria da Conceição Tavares presente, porque ela vai estar aí sempre presente nessa história, principalmente nesse pensamento econômico. A gente tem outros prints aí para passar para vocês de outros políticos aqui do Brasil que prestaram essa homenagem à Maria da Conceição Tavares. Então, tem aí o print da Dilma Rousseff, né, um recorte da Dilma Rousseff, que também prestou homenagem, né, solidariedade aí, sentimentos à família, e colocou, né, que ela é uma das mais importantes e influentes intelectuais do nosso tempo. E aí concordo com Dilma Rousseff, porque realmente ela é principalmente no campo aí da economia, né, sempre presente inclusive no nosso chat, porque quando a gente fala aqui alguma coisa sobre o papel social da economia, sempre a nossa audiência volta aqui ao chat para falar da Maria da Conceição Tavares, né, às vezes nem diretamente, mas porque é aquela economista que defendia a economia no campo social, ou que não se come PIB, né? Então essas frases muito aí conhecidas, né, que acabaram ficando muito conhecidas. A gente vai trazer alguns trechinhos também de vídeos da Maria da Conceição Tavares para vocês, até vídeos bem conhecidos também, das falas dela, daquela entrevista emblemática na Roda Viva. Então a gente vai trazer aí alguns trechos para vocês que ficaram bem marcados aí na trajetória, mas vamos trazer outros pontos também, principalmente aí da vida dela. A gente vê aí, né, um programa triste, mas um programa de homenagem, porque acho que no sábado todos acordamos aí bem tristes com essa notícia. Então aqui a gente vê, né, a Dilma Rousseff prestando essa homenagem, mas não para por aí, né? Tem outros... Sim.
E o mais engraçado dessa parte é que a Dilma, não sei se a nossa audiência sabe, mas a Dilma foi aluna Sim. da Conceição Tavares quando ela fez seu mestrado. Ela não entregou a sua dissertação, por isso que ela não é mestra, mas ela estudou no Unicamp, né? E quem estudava no Unicamp junto com a Dilma naquela época e escrevia com a Conceição Tavares, acredite se quiser, era o José Serra. O José Serra, ele era, inclusive, tem textos maravilhosos da Conceição Tavares com o José Serra, né? A gente costuma falar que ele é o nosso Darth Vader, né? Que ele foi pro lado diferente aí. Mas você vê assim que até numa questão, né? Tem uma foto famosa lá que viralizou agora, né? De novo, né? De 2010, que durante a campanha política, né? Os dois pararam por alguns minutos de guerrear, né? E foram jantar com a Conceição Tavares, os dois, a Conceição, a Dilma e o Serra, né? Porque os dois eram alunos da Conceição Tavares. Você vê o tamanho, a importância, né, da Conceição aí, inclusive para a vida política do Brasil, né? Outro que também, economista também, que prestou sua solidariedade foi o Suplicy, né? O Suplicy, ele também fala aí sobre a vida dela, fala sobre a mulher extraordinária que ela era, o pensamento dela, né? Ela criou uma escola de pensamento, né? Se a gente for pegar a escola de pensamento da Unicamp, né? Tão combatida, que o avô do Campos Neto falou que tinha que acabar com a Unicamp, ele estava querendo mirar nela, né? Que criou justamente essa linha de pensamento, né? Exatamente. E a gente tem outras homenagens aí para passar para vocês. Então vamos aí passar para o próximo, porque a gente tem também uma homenagem do Fernando Haddad, também dizendo aí que ela deixou um rico legado, né? Que a gente tem ali sempre ela como uma estrela guia do pensamento econômico brasileiro, e é justamente por aí, né? Como o André falou, ela criou mesmo uma linha, né, de pensamento dentro da Unicamp. Unicamp é essa tão, né, deixada aí muitas vezes de lado por economistas de mercado, que acho que na visão de Maria da Conceição Tavares seriam aí os tecnocratas, né? Então a gente sempre vê essa dualidade aí em relação à Unicamp, como o André também falou aí do Roberto Campos Neto avô, né? Do Campos Neto avô, nossa senhora, Roberto Campos avô, né? Que não é o terceiro. O famoso Bob Fields original. Bob Fields sem ser o neto, o avô. Então a gente vê nessa essa posição, essa dualidade aí sempre também presente, e a gente sabe o porquê, né? Era uma escola de pensamento mesmo, uma escola de pensamento até que ia ali com afinco para trazer aí esse pensamento crítico, esse pensamento da economia no campo da ciência social, que é justamente o que ela é. Eu saí, eu fiz Unicamp, né? Eu fiz o meu doutorado na Unicamp, né? A gente estudou junto na PUC, que é o filhote da Unicamp, né? O filhote da Unicamp aqui de São Paulo é a PUC de São Paulo, né? Mas eu fiz Unicamp, é impressionante assim como ela é presente lá, né? É quase que catedrático, assim, obrigatório você ter pelo menos acesso à literatura básica do que ela escreveu para você entender o pensamento dela, porque ela é muito importante realmente, né? Ela junto com outros professores aí que a gente coloca aqui, por exemplo, o Beluso, ela, o professor Coutinho, então são pessoas assim que realmente fundaram, né, uma nova linha de pensamento econômico aqui no Brasil, uma linha assim que preza sempre pela questão da justiça social, pensa e tenta mostrar como que o capitalismo está entranhado e como que são as estruturas capitalistas que tornam o mundo tão injusto e tão desigual quanto a gente tem hoje. Mostra aí como que o mercado financeiro consegue impor as suas vontades em relação à política, como que você tem então uma atuação, né? A política liberal, ela sempre vai jogar para o lado dos mais ricos e você tem que ter pensamento social, né? Não ser um mero, hoje é o planilheiro de Excel, né? Mas você não ser simplesmente o tecnocrata que está vendo os números e segue aquele modelo liberal, né? Então, isso aí que era a coisa mais importante que a gente teve aí da Conceição Tavares, que ela realmente fundou, porque se não fosse ela, não teria aqui, por exemplo, o pensamento crítico que a gente tem no CL. Ela começou tudo isso, ela é a mãe de tudo isso, então
é muito importante aí, justamente hoje, a gente parar aí e falar, hoje não é dia de você falar do mercado, hoje não é dia de você falar o que o mercado está pensando, o Focus. Hoje, para mim, que se dane o que o Focus está querendo falar, porque é muito mais importante a gente colocar a mão lá na cabeça e fazer levar, porque quem vai levar o legado somos nós, economistas heterodoxos, somos nós, economistas progressistas, né? A gente ganha, a partir dessa segunda-feira, uma missão mais importante ainda, né? Que é levar o legado dela para frente, né? Vamos continuar vendo aqui também o Paulo Pimenta, ele homenageou a Conceição Tavares, né? Que também falando aí sobre seu trabalho no desenvolvimentista, mostrando aí que ela tem um legado que merece ser respeitado, inclusive lembrando aí do protagonismo dela aí na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? Então você vê muita gente, né? Que se a gente fosse colocar todas as homenagens que teve no Twitter de pessoas importantes de esquerda, inclusive, não sobraria nada, né? Não sobraria tempo para a gente fazer mais nada, né? A gente teria que fazer um programa só de tweets em homenagem aí a Maria da Conceição Tavares. Mas aí então, a gente separou também, porque temos vários recortes aí, mas separamos mais um bem importante também do Postman, né, que também vem sendo atacado, né, por ser dessa escola heterodoxa e está à frente do IBGE, né, o IBGE passou a sofrer diversos ataques quando ele assumiu o comando do IBGE, justamente por essa mídia hegemônica tradicional que a gente está acostumado a ver, porque estava um heterodoxo à frente dos dados, como se ele tivesse, né, um superpoder ali, né, de fazer qualquer mudança na metodologia do IBGE e em todos os servidores que estão ali abaixo dele. Mas foi muito atacado aí quando assumiu o IBGE e vem dessa escola também aí heterodoxa, essa escola da Unicamp. E a gente vê mais uma vez, né, esse ataque a essa linha de pensamento. E aí a gente vê também a homenagem, né, do Postman, do Márcio Postman e a Maria da Conceição Tavares, que vocês estão vendo, eu não sei se dá para ler na tela, mas ele coloca ela como a mestra do desenvolvimento com justiça social que jamais desistiu do Brasil, né, a professora deixa uma trajetória exemplar, educadora e engajada no pensamento crítico. E é justamente isso, né? Ela, no popular aí que a gente fala na internet, ela andou para que a gente pudesse correr, né? Então ela começa a ter essa linha aí de pensamento mais crítico da economia e somos aí todos filhos aí correndo com esse caminho que foi aberto pela Maria da Conceição Tavares. Até estava vendo aqui no nosso chat, né, muita gente falando sobre isso, sobre até essa dualidade que tem entre os ortodoxos e os heterodoxos aí na economia do Brasil e que temos aí também que continuar assim com esse pensamento crítico. Acho que é realmente nosso papel, é o que a gente tenta fazer aqui, quando a gente traz aquelas reflexões, que eu falo que é um trabalho de nadar contra a maré, né? E o pensamento da Maria da Conceição Tavares, a gente pega vídeos antigos, ali até da década de 80, e muitos continuam atuais, né? Vários posicionamentos dela poderiam ter sido falados nessa semana, né? Porque são super atuais aí e continuam mostrando a realidade brasileira, a realidade da economia brasileira, até a realidade da imprensa brasileira. A gente separou aqui alguns trechos para vocês, e vocês, para quem não conhece esses vídeos, vai conhecer. Mas aqui eu acho que é realmente nosso papel não só prestar essa homenagem, mas continuar, como o André bem disse, esse legado que ela deixa aí pra gente, legado de muita responsabilidade. Né? Vamos ver um economista da nova geração, inclusive, aí, porque ela, 94 anos, conseguiu influenciar até o pessoal que está começando, a gente que está engatinhando agora nessa vida aí de economista. A gente separou um vídeo do Presley Vasconcelos, ele já foi aqui, inclusive, nosso entrevistado. Ele é um cara que tem muita capilaridade nas redes, na mídia, ele é muito conhecido. No Instagram e tudo mais, e eu pedi para ele fazer um vídeo aí homenageando a Tavares. Ele mandou para a gente aí esse vídeo que a gente vai passar para vocês agora. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos. É isso que está acontecendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, desemprego e miséria. Isso está acontecendo no norte, não é só no Brasil não. Também nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Uma economia que diz que primeiro precisa estabilizar, depois crescer e depois distribuir é uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos
e não distribui. E essa é a história da economia brasileira desde a pós-guerra, ou não é? Se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. Esse é um trecho de uma das entrevistas mais icônicas da Maria da Conceição Tavares, que nos deixou nos últimos dias. Esse é o primeiro livro que eu li dela na graduação de Economia, onde foi muito inspirador. Embora esse livro seja do começo dos anos 80, ele é mais atual do que nunca. E desde que eu comecei a estudar Economia, lutar pela justiça social sempre foi uma prioridade. Atrás do livro estava escrito: aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Que Maria da Conceição Tavares e o seu trabalho jamais sejam esquecidos. Maravilha aí de vídeo, gente. Ó, vamos colocar também agora um print do Boulos, né, que provavelmente vai ser candidato a prefeito aqui de São Paulo, deputado aqui também, falando aí sobre o legado da Maria da Conceição Tavares, que desmistifica, inclusive, a neutralidade na política econômica, né? Ela tem um vídeo que a gente vai passar aqui, provavelmente, que ela fala muito, né? Precisamos voltar a chamar a economia pelo nome original dela, né, que é política, economia política, né? Porque economia é política. Não existe essa história de neutralidade, tecnicalidade aí puramente dita. Não existe verdade absoluta, né, em economia. Exatamente. E não existe não só verdade absoluta, como muitas vezes esse tecnicismo, esse economês, né, ele é colocado ali, principalmente com esse disfarce de estamos sendo técnicos, muitas vezes para realmente apagar, né, ou tentar esconder, tentar abafar ali o viés, porque todo mundo tem viés. A primeira coisa que a gente aprende na faculdade de História, eu sou historiadora também, e a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de História é que não tem discurso neutro. Você sempre vai ter o seu olhar quando você estiver contando uma história, né? Não existe ali uma história neutra, uma história ali sem, né, o olhar do interlocutor, vamos pensar assim, que seria o historiador contando ali aquela história. Ele sempre vai ter toda a sua trajetória, toda a sua vivência, toda a sua experiência e o seu viés também na hora de contar uma história, né? Que muitas vezes a gente só conhece o lado da história mais hegemônica. Então a gente não pode esquecer que não existe discurso neutro. E na economia não é diferente, mas a economia tem ali seus modelos, a economia tem todos os seus lados mais, até de ferramentas matemáticas que muitas vezes são usadas para tentar apagar mesmo né, e tentar esconder, não diria nem apagar, mas tentar esconder esse viés num discurso de estamos falando a verdade absoluta, né, estamos com a razão e não temos um discurso ideológico ou com viés porque usamos ferramentas mais técnicas. Mas, na verdade, todo mundo tem viés, sim. E essas ferramentas, elas são usadas por todos os lados. E não existe realmente discurso neutro. E Maria da Conceição Tavares aí tenta desmistificar mesmo essa falácia da neutralidade aí, inclusive no pensamento econômico. Vamos ver o trechinho. Vamos ver o vídeo, então? Estava vindo para Brasília para finalmente poder ajudar um pouco, porque eu tenho estarei na universidade. E o pessoal no avião em que eu vinha comentou que eu nem precisava vir de avião, que eu estava voando sozinho. Eu raras vezes na minha vida profissional tive orgulho da minha profissão. A profissão de economista foi muito vilipendiada pelo abuso tecnocrático que fizeram dela ao longo desses anos. Eu tive dezenas de alunos, dos quais a metade se corrompeu, uma outra parte desistiu, cansou, e umas poucas dezenas continuaram lutando, estudando e batalhando. Alguns desses que estão aqui não foram nem meus alunos, mas são mais jovens do que eu. Eu estou muito contente de ver uma equipe econômica que redime politicamente este país, que dá uma contribuição política, que ajuda o governo a reencontrar o seu rumo, que dá direito a que a gente retome a bandeira do meu partido. Mudança e esperança. Vamos chamar agora um convidado aí, o Paulo Robilotti,
que ele já conversou inclusive com a gente algumas semanas, só que ele tem uma trajetória aí interessante porque ele conversou com a Tavares nos últimos anos, né? Então a gente queria abrir espaço aí para ele falar um pouquinho aí dessa história e de toda a história que ele tem com a Tavares, porque é sua principal formação, sua principal influência, né, no mundo da economia, né, Paulo? Olá, André, bom dia, tudo bem, pessoal? Bem, a Conceição, ela é uma figura emblemática para todos nós, né, economistas mais heterodoxos. É como se a gente tivesse acordado órfãos hoje, né, todos nós, né, a comunidade está muito triste, né. Bem, a Conceição sempre muito folclórica, né, André? O meu primeiro contato com a Conceição foi engraçado. Eu estava trabalhando no Itaú, na corretora de valores, eu descobri, já pesquisava ela na graduação, e eu descobri que ela iria estar na Unicamp em comemoração aos 40 anos do Instituto de Economia. Isso foi em 2008, portanto. Cheguei lá, né, eu pedi para sair, falei que, na verdade, eu praticamente comuniquei que eu não estaria no dia seguinte, pedi educadamente, expliquei, me deram o dia, fui lá falar com a Conceição. E eu falei assim, como é que eu vou chegar, como é que eu vou ter acesso a essa mulher, que essa mulher não é uma divindade. A Conceição, ela andava, né, na Unicamp sempre com uma roda de gente, né, e roda de gente influente, roda de economistas, de ex-alunos ali, que tem expressão também nacional, né. Bem, eu vi na portinha ela sozinha sentada no sofá. O que eu fiz? Eu invadi a sala dos professores. Não, cara. Eu falei, professora, imagina, eu com 20 não, acho que ali, não, tinha 21 aninhos, né? 20 anos, não tinha nem completado, 20 anos. Eu cheguei e falei assim para ela, professora, eu sou apaixonado pela senhora, eu estou estudando o seu pensamento e eu queria muito que a senhora me desse o telefone para a gente conversar quando eu formular aqui algumas perguntas sobre a sua história, que é para que a senhora pudesse me dar essa entrevista. Ela falou um não categórico ali, ela falou não. Fala com o pessoal aí, fala com o Júlio, com o Braga, eu não conhecia ninguém, eu era da PUC, não era da Unicamp ainda. Pois bem, só que eu comecei a conversar com ela, ok, eu não já tenho, tudo bem, estou aqui de frente de uma deusa, vamos conversar. Comecei a conversar com Conceição, fazer perguntas assim, de tudo quanto é aleatórias, da economia, da vida, E no final, isso assim, todo mundo esperando a entrada dela e a Conceição atrasando meia hora, porque estava falando comigo. E ninguém sabia que eu estava atrasando a entrada da Conceição neste mega evento lá na Unicamp. E no final ela falou, anota aí meu telefone. E ela me passou o telefone da casa dela. E depois de 2 anos eu entrei em contato com ela, né? E cheguei na casa dela, fui sozinho, né? E foi assim, eu organizei as perguntas ali, fiz perguntas. Eu não tive medo de perguntar para a Conceição, eu não tive... Meu interesse não era formular grandes questões rebuscadas para a Conceição. Ali era, de fato, a conversa de um jovem aluno com uma lenda viva, né, da economia. Então, eu tive a coragem, digamos assim, ou a falta de noção de fazer perguntas para a Conceição de base sobre o pensamento dela. Porque eu cheguei falando, professora, é muito difícil ler a senhora. E até a hora que eu leio aqui, eu não entendo absolutamente nada. E ela deu risada, ela falou, não, realmente é muito difícil, mas com o tempo você vai entender. Né? E aí eu comecei a fazer pergunta. Ela sempre muito cordial na resposta. A Conceição, ela estava com 80 anos ali, né? Então, foi no ano que ela estava comemorando os 80 anos dela, que foi uma festa bombástica, que foi Dilma, foi José Serra, foram os presidenciáveis ali, ou seja, uma figura, uma popstar, né, a Conceição. E ela foi muito, muito bacana, e no final ela gostou muito das perguntas, ela elogiou, ela falou, você está fazendo perguntas que um aluno de pós-graduação fazia, Paulo, então porque eu pedi desculpa para ela, falei, professora, me perdoa, assim, gastar o seu tempo para responder esse nível de pergunta aqui. E no final,
pessoal, a devolutiva que eu tive dessa entrevista foi onde a Conceição ela explicou com calma as teses dela, né? O professor Pedro Paulo Bastos, ele replicou recentemente essa entrevista dizendo que foi uma das melhores entrevistas que a Conceição deu. E no momento em que eu não era, assim, não tinha noção nenhuma, não tinha entendido nada da tese dela, fui entender isso na Unicamp, né? E essa entrevista me ajudou a entender muito melhor na tese dela. Quando eu voltava para essa entrevista, foi isso que ela quis dizer aqui. E a partir daí que eu desenrolei muita coisa. Então, sem essa entrevista, eu acho que eu não teria feito o meu trabalho. Então, primeira coisa. Segundo contato que eu tive com a Conceição, óbvio que, geralmente, esse foi o segundo, na verdade. Todo final de ano, gente, ela nem lembrava de mim, mas eu sempre ligava para ela uma fofoca. Eu sempre ligava para ela para desejar um feliz ano novo. Todo ano eu ligava para ela. Ela era uma pessoa aleatória ligando para ela, e ela sempre muito educada. Aí enfim, quando foi na pandemia, eu estava muito interessado em fazer uma biografia da Conceição. Na verdade, eu ainda estou. E eu falei, professora, e eu liguei para ela, né? Oi, professora, tudo bem? Ela, quem está falando? Eu falei, é Paulo Robilotti, professora, tudo bem? A senhora não vai se lembrar de mim, mas a senhora me deu uma entrevista, conversei com ela, ela, você que é o Robilotti? Ela falou, você que é o Robilotti? Não lembrando de mim pessoalmente, mas lembrando do meu trabalho, porque eu mandei meu trabalho para assim que eu terminei minha dissertação de mestrado na Unicamp, que foi sobre a trajetória dela, digamos, um trabalho sobre o pensamento mesmo, né, da intelectual da Conceição. Eu falei isso com o André recentemente, e ela falou, você que é o Robilotti, e ela lembrou do meu trabalho, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E eu pedi para ela me conceder 5 entrevistas. Por exemplo, professor, eu queria fazer a sua biografia, e para isso eu preciso de 5 momentos, cobrir 5 momentos, 5 fases da sua vida. Então, 5 conversas aqui, de 1 hora mais ou menos, acho que eu consigo dar um pontapé. Porque meu medo, honestamente, era acontecer o que aconteceu. A gente perder a Conceição, em função da idade. E ela topou. E eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, meu Deus, nossa, eu gritava de alegria. Eu falei, a Conceição vai dar 5 entrevistas, eu vou fazer 3 dias depois. Ela falou, fala com o Bruno, fala com a Laura. Como é que você vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, professora, deixa comigo. A senhora topando, deixa que o resto eu faço acontecer. Entrei, mobilizei ali os filhos dela. O Bruno foi muito gente fina, é um cara, assim, incrível, assim. É uma pessoa... E ele falou, tudo bem. Ele falou, ok, Paulo, eu vou lá na casa da minha mãe e vou conversar com ela. Ele foi, depois eu liguei para ele. Troquei mensagem, na verdade. No que eu troquei mensagem, ele falou, Paulo, eu cheguei na casa da minha mãe, minha mãe estava com a sua dissertação em cima da mesa da escrivaninha dela. Estava fuçando o seu texto. E tá com a memória muito engraçada, porque para a memória de curto prazo, a memória da minha mãe já foi. Mas a memória de longo prazo dela está preservada. Então, eu acho que dá para você salvar muita coisa aí. Só que, 3 dias depois disso, a Conceição teve uma fratura. E aquele momento, isso foi em 2020. 2020. E a partir daquele momento, gente, que a saúde da Conceição se deteriorou demais. Porque ela saiu do Rio de Janeiro. Então, aquele telefone precioso, que até está na capa do livro dela, caneta, escrita esse telefone, deixou de existir. Ela se mudou para Friburgo, ela saiu do Rio, ficou aos cuidados da Laura, a filha dela, e a partir de então eu perdi totalmente contato, porque a família blindou ela. A Conceição já não estava com a mente muito boa, a Conceição já estava debilitada agora, os anos, a idade pesou, né? Então, para além de tudo isso que eu estava ouvindo aqui, essa bela homenagem, a Conceição, ela me pareceu muito generosa. Me pareceu uma figura assim, muito generosa e de fato comprometida, apaixonada pelo Brasil, de uma forma que eu diria que 95% dos economistas não são. Isso é muito bonito, né, André? Cara, maravilhoso isso. Muito obrigado aí, cara, pelo seu depoimento. Eu sei que é corrida aí, segunda vez que a gente pega na correria, mas, pô, até pela história que você me contou, não dava para você não participar aí do programa, cara. Obrigado aí por aparecer. Eu que agradeço, André. Um abraço e parabéns pela homenagem que vocês estão fazendo aqui para a Conceição, que ela merece isso. Obrigado, viu? Então,
Vamos fazer a nossa venda lá, Débora, que a gente tem que falar aí, porque essa semana, né, essa sexta-feira aí que a gente vai ter o Despertar Empreendedor aí 2024, né? Então os ingressos estão acabando, né? Então para você que está querendo aí fazer parte aí de tudo isso, gente, entra aqui no link que está aqui embaixo aí, que vai aparecer daqui embaixo para vocês daqui a pouco aí, Despertar 2024. E vocês vão ter aí E vocês vão ter aí a participação aí de, por exemplo, do nosso querido Eduardo Moreira, do Fernando Haddad, da Fátima Bernardes, do Serginho Groisman. Então, gente, vai ser imperdível aí. Entra aí, 90% dos ingressos já esgotados, então vale muito a pena. Só 4 dias aí para começar esse super evento, né? E eu queria me despedir aí da audiência agora, né? Mas a gente vai deixar vocês aí com um vídeo, né, em homenagem a Tavares, que é o último vídeo aí que a gente vai colocar aí, né? Que é o vídeo 3, né, produção? Acho que é o 5. O vídeo 5. É um compiladão da Maria da Conceição Tavares. Vamos ver aí. E aí a gente deixa, acho que todos nós e a nossa audiência, todos ficamos emocionados, inclusive com a fala do Paulo e com toda essa homenagem. Então vamos deixar vocês com esses vídeos, a gente se despede. Né? Se der para passar o da imprensa e esse a gente passa, se der só para passar o compiladão, passem aí para o pessoal, a gente se despede. Até amanhã, um beijão, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Quanta coragem mais vocês querem que esse povo tenha? Tem uma coragem infinita. Estão esquecendo do Brasil temporariamente, que eu fico muito nervoso. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. Parece que continua a ideia que pensar é altamente subversível, isso eu tenho certeza, porque já fui em cana por causa disso. Esse direito que qualquer um achava um direito menor, eu quando ouço o canto, isso é um direito menor à avó dele, porque não aconteceu nada com ele. Se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. Todos somos vítimas, querendo ou não apenas de economista morto há 100 anos, mas de filosofias morais e políticas mortas há 200 anos. Então aqui todo mundo está com isso na cabeça, mesmo que ache que não. Olá, eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.